E aí, boa tarde, né? Desde 44. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como, né? O que fazer em 2026 para a sua vida espiritual ser melhor. O que fazer em 2026 para que você tenha um relacionamento mais profundo com Deus. Amém? Não sei como é que foi 2025, né, na sua vida, mas eu sinceramente espero que 2026 seja muito melhor. E Deus sempre tem a forma dele, né, de nos aproximar dele. Amém? A gente quer se aproximar de Deus muitas vezes da nossa forma, né? Fazendo os nossos próprios sacrifícios, nossas próprias formas de nos aproximarmos do Senhor. Mas Ele tem a forma dele. E a forma da gente se aproximar do Senhor está escrito na sua palavra. Ele deixou na sua palavra claramente como se aproximar dele. No Antigo Testamento as pessoas se aproximavam através de sacrifícios, né? As pessoas, os judeus, eles faziam sacrifícios para que eles pudessem se aproximar do Senhor. Então, se você ler ali o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio nem tanto, né? Mas ali Êxodo, Levítico e Números tem ali uma série de sacrifícios que os israelitas tinham que fazer para poder se aproximar do Senhor. E foi a forma que Deus deixou. Foi a forma que Deus estabeleceu para que eles se aproximassem dele. Mas se você vê no Novo Testamento, a gente tem uma outra forma de se aproximar do Senhor. Então, se você abrir sua Bíblia aí, ó, em Hebreus, a gente tem a forma com que a gente deve se aproximar do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, a Bíblia vai ensinar pra gente como que a gente se aproxima do Senhor, né? A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19, né? Tá aí, ó, o acesso à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então, no Antigo Testamento as pessoas se aproximavam de Deus com sacrifícios, com ofertas, que a Bíblia diz que não tinham fim. Todos os anos as pessoas vinham um dia da semana para o dia da expiação, né, que todos os pecados dos israelitas eram postos ali sobre o bode expiatório, sobre outro cordeiro, né? Mas no Novo Testamento a gente não se aproxima de Deus mais assim. Deus deixou a forma com que a gente deve se aproximar dele. E a forma da gente, você fala, Mateus, e a forma da gente se aproximar do Senhor. O escritor diz aqui que é pelo sangue de Jesus. Não é pelas suas obras, não é pelas minhas obras, é pelo sangue de Jesus. Então Deus deixou a forma da gente se aproximar, então não tem como a gente se achegar a Deus cheio de orgulho, se achegar a Deus cheio das nossas próprias obras. A gente precisa se achegar a Deus pelo sangue de Jesus com ousadia. Essa ousadia vem de saber que nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro. A primeira coisa que a gente precisa fazer para esse ano de 2026 ser um ano que a gente esteja mais profundo em Deus é receber e assumir o sangue de Jesus sobre as nossas vidas
e não as nossas próprias obras. Receber o sangue de Jesus e entender que não é porque eu não pequei que eu vou me aproximar do Senhor. Não é porque eu fiz tudo certo que eu vou me aproximar do Senhor. Porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Amém? No Antigo Testamento, a gente via ali os sacrifícios, os bodes, os cordeiros, as ovelhas, que os sacerdotes continuamente sacrificavam o Senhor, para poder ter um relacionamento com Ele. E nem todos poderiam, tá? Nem todos podiam ter um relacionamento com Deus. Existiam 3 pessoas em Israel que tinham um relacionamento mais próximo com Deus. O primeiro deles era o profeta, né? Pessoas que Deus ungia para trazer a sua voz para o meio do povo, para trazer a sua voz para o povo de Israel. O segundo era o sacerdote, que tinha acesso à lei, que poderia fazer o sacrifício, que tinha acesso ao templo. O sumo sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano, que é onde ficava a arca, a presença de Deus. E o rei, que também desenvolvia um relacionamento com o Senhor. Todos os israelitas poderiam desenvolver um relacionamento com Deus. Todas as pessoas ali de Israel poderiam se relacionar com o Senhor. Mas nenhuma delas poderiam acessar o Santo dos Santos, o lugar onde se encontrava a presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. Mas agora aqui o escritor de Hebreus fala assim: tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, agora o véu, ele separava o santo lugar do santíssimo lugar, onde havia a presença de Deus. Mas agora o escritor está dizendo: esse novo e vivo caminho te leva além do véu. Esse novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, você tem acesso à presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, você não precisa mais de um sacerdote, alguém que busque a Deus por você. Não, agora você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar no lugar santíssimo e ter a comunhão com o Senhor. O escritor fala assim: aproximemos com o coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, se aproxima do Senhor sem culpa. Se aproxima do Senhor sem se perguntar se Ele está te aceitando ou não. Porque você sabe que você é aceito por Deus. Você sabe que o sangue de Jesus hoje abriu o acesso para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. E quando a gente fala do Santíssimo Lugar, a gente precisa falar de uma vida no Espírito. Porque o Santíssimo Lugar representa o nosso Espírito. Hoje, a gente consegue ter um relacionamento com Deus em Espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana: vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas não eram nascidas de novo. Então elas não tinham um relacionamento com Deus como Pai. Elas ainda não tinham se tornado filhos. Eles eram servos, eram pessoas tementes a Deus, mas ainda não eram filhos de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles se relacionam com o Pai em espírito e em verdade. Porque foi esse o preço que Jesus pagou. Jesus pagou o preço para que você e eu nos relacionássemos com Ele no Espírito. Porque o último homem que se relacionou com Deus no Espírito foi Adão. Adão, ele se relacionava com Deus espiritualmente. Tanto que quando ele pecou, ele não sabia nem que estava nu. O corpo dele, ele olhou para o corpo dele e percebeu que ele estava nu. Mas antes ele não percebia. Por quê? Porque ele estava totalmente no Espírito. Mas quando o homem pecou, quando o homem caiu, aí sim, aí ele perdeu, ele saiu daquele lugar do Espírito
entrou no lugar da alma, da carne. Então tudo que o homem fazia para se aproximar de Deus ainda estava na carne. Ainda estava na alma, os sentimentos, as sensações. Ainda não havia um espírito nascido de novo. Ter um espírito nascido de novo é você sair da morte para a vida. Ter um espírito nascido de novo é ter o próprio Deus morando dentro de você e tendo comunhão contigo o quanto você quiser. Não é sobre o quanto Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, mas o quanto a gente quer. Né? Jesus deixou para os seus discípulos, para nós os que creem, a oração em línguas. A oração em línguas é uma oração no Espírito. É uma relação com Deus no Espírito. Eu te pergunto, quanto tempo você tem praticado a oração em línguas? Porque se você orar em línguas, a Bíblia diz que em Espírito você fala mistérios. Você entra automaticamente no território do Espírito. E dali você passa a se relacionar com Deus. Jesus disse que os seus adoradores adorariam em espírito e em verdade. A melhor forma de você se relacionar com Deus é uma relação no Espírito. E orar em línguas te leva a isso. Por isso, quando você passa uma hora, orando em línguas, você está dando para Deus o tipo de relacionamento que Ele procura, que é um relacionamento no Espírito e não na carne. Por que Deus fez assim? Porque a sua oração com entendimento, com a alma, ela atrapalha Deus às vezes. Porque você não sabe orar como convém. Romanos 8:26 a Bíblia diz. Nós não sabemos orar como convém. Então você vai orar com a sua alma, com a sua carne, e você vai assim, Senhor, me dá um carro novo. Senhor, faz eu ganhar na Mega Sena acumulada. Senhor, que o meu time ganhe. Quem nunca orou assim, irmãos? Senhor, faz meu time ganhar. Faz sair um gol, não deixa perder. A gente está se relacionando com Deus na carne quando a gente se relaciona assim. Né? Mas quando a gente ora em línguas, a gente sai da carne e entra no Espírito. Por isso que Paulo diz que em Espírito, quem ora em línguas fala mistérios. Então eu paro de orar só com a minha mente. Eu paro de fazer aquela oração que para Deus muitas vezes soa como Gugu Dadá. Ah, Deus, faz meu time ganhar. Para Deus é Gugu Dadá, Ele ouve isso. Mas quando você começa, Chorobodosso, Rabadasso, Comenekai, Robodosso Yede, você passa 2 horas orando em línguas. Você não sabe o que você está orando. Mas o próprio Espírito Santo está fazendo intercessão pela sua vida através da oração em línguas. E aí você começa a ver aquela pessoa que precisava sair da sua vida, sair. Você começa a ver que antes estava cheio de doutrinas de homens enganosas. Você começa a ser liberto daquelas doutrinas. Você começa a perceber que os dons do Espírito vão ser mais ativados na sua vida. Você começa a perceber que quando você abre a Bíblia, você não tem apenas um livro que vai te dar um entendimento diferente. Não. Você começa a experimentar um relacionamento com Deus quando você lê a Bíblia. Você ouve o seu pai falando com você quando você lê a Bíblia. Você recebe revelação quando você lê a Bíblia. Por quê? Porque todos os mistérios que você orou em línguas, no seu quarto, na rua, no seu carro, em qualquer lugar, todos os mistérios que você falou com Deus quando você orou em línguas, quando você abrir a Bíblia, eles vão ser decodificados. Janderson, eu não entendo nada quando eu oro em línguas. Não se preocupe. Fica ali por muito tempo orando e depois vai para a palavra para você ver. A Bíblia vai se abrir, você vai ter revelação. Você vai ter uma compreensão que os homens não poderiam te dar. Essa mensagem que eu preguei para vocês aqui na live, acho que vocês que chegaram agora aí, você pode olhar, o Senhor falou comigo. O Senhor me disse que quando eu oro em línguas,
Eu dou o tipo de relacionamento que ele está procurando ter com o homem, que é um relacionamento no espírito. É um relacionamento apenas espiritual. Por isso que Deus tirou o entendimento. 1 Coríntios 14, Paulo diz que sua mente está totalmente infrutífera quando você ora em línguas. E o seu espírito está orando de fato. 1 Coríntios 14. O que é orar de fato? Orar de fato é se relacionar com Deus da forma que Deus quer. Orar de fato é se relacionar com Deus da forma correta. Por que muitas vezes nossas orações não dão certo? Por que muitas vezes os nossos jejuns, a gente não alcança o resultado que a gente busca? Porque a gente ainda não está se relacionando com Deus da forma correta. Muitas vezes a gente jejua. Jesus condenou os fariseus porque eles jejuavam. Porque eles jejuavam para aparecer para as pessoas. Jesus falou assim, olha, vocês já receberam a sua recompensa. O que era a recompensa deles? A aprovação dos homens. Jesus condenou também quem orava alto nas praças e tal, só para ser visto pelos homens. Jesus falou, você vai ter sua recompensa. Né? Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Então, nesse ano de 2026, se relacione com Deus da forma correta. Dê mais o seu espírito do que a sua carne. Dê mais a sua adoração. Dê mais a sua oração em línguas. Se você não ora em línguas ainda, busque o batismo no Espírito Santo. Receba agora o batismo no Espírito Santo. Mas saia daquele lugar onde apenas a sua alma fala com Deus. Porque no Antigo Testamento apenas a alma se relacionava com Deus. A mente, a vontade, as emoções. Por isso que o salmista fala, bendiga a minha alma ao Senhor. Porque está batida, ó, minha alma. Que o relacionamento deles com Deus era baseado na alma. Agora não, no Novo Testamento, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Agora, no Novo Testamento, a gente sai daquele relacionamento apenas nas emoções, apenas no intelecto. A gente entra num relacionamento com Deus no espírito. E o relacionamento com Deus no Espírito é onde os mistérios são revelados. É onde Deus se torna um Deus pessoal para você. É onde Deus fala coisas com você, que é só entre você e Ele. É onde Deus começa a guiar a sua vida, direcionar você. Amém? Então, nesse ano de 2026, decida dedicar mais tempo orando em línguas. Decida dedicar, ore pelo menos 1 hora por dia em línguas. Eu tenho uma meta maior, assim, né? No meu dia a dia. Eu tenho uma meta maior porque eu já pratico há muito tempo a oração em línguas. Mas se você for começar a praticar a oração em línguas agora, todos os dias na sua vida, eu te dou um conselho. Comece com pelo menos 1 hora. E vai aumentando. Você vai ver a diferença que essa prática vai fazer na sua vida. Você vai ver que você vai se tornar mais espiritual e menos carnal. Você vai ver que você não vai conseguir se aguentar sem falar de Jesus para alguém. Você vai ver que você não vai conseguir se aguentar sem ler a palavra, sem os seus pensamentos. Eu lembro quando eu comecei a orar em línguas, eu orava 8 horas em línguas por dia. A oração em línguas tomou minha mente. O Espírito Santo tomou minha mente. Eu lembro até hoje que a minha mente era de uma forma, eu fui batizado no Espírito Santo, eu já entendia que eu poderia orar em línguas quando eu quiser, ou quanto eu quiser. Eu comecei a praticar todos os dias. Eu lembro até hoje que eu não conseguia parar de pensar nos mistérios de Deus. Era tanta coisa que o Espírito Santo começou a falar comigo, comunicar comigo no meu espírito, e aquilo vinha para minha mente e começou a mudar tudo. Por quê? Porque você colocou algo novo na sua vida. Tudo novo que você faz em Deus vai mudar a sua vida. Eu vou jejuar 3 dias. Vai mudar a sua vida. Eu vou adorar a Deus 1 hora por dia. Vai mudar a sua vida. Eu vou orar em línguas constantemente. Vai mudar a sua vida. Mas qual é o erro de muitos ministérios? Muitos ministérios, eles colocam
todo o seu foco em uma ferramenta só. Por exemplo, existem ministérios que são baseados apenas no jejum. Aquelas pessoas daquele ministério jejuam muito, jejuam 10 dias, 20 dias, 40 dias, jejuam muito. Mas mesmo assim eles ainda ficam debaixo de doutrinas erradas. Por quê? Porque o jejum não foi dado para me tirar de doutrinas erradas. O jejum me foi dado para mortificar a minha carne. Eu vou ser muito mais espiritual se eu jejuar, mas eu ainda posso estar debaixo de enganos. Então, se eu quiser sair de enganos doutrinários, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar em línguas. Eu tenho que passar tempo orando em línguas com Deus e meditando na palavra de Deus. Eu lembro quando eu comecei nessa prática, eu estava num banco ali na Serra Sede e o Senhor me mostrou uma senhora naquele banco. E aquela senhora estava toda coberta, com as roupas bem... E eu estava de camisa regata, e eu não usava camisa regata, né? Porque eu achava que, assim, não pegava bem para um servo de Deus. E o Senhor falou comigo, essa doutrina veio do pentecostalismo. E na hora o Senhor falou comigo. Essa doutrina veio do pentecostalismo. E assim, qual o problema de eu usar uma camisa regata? Não é? Mas o Senhor precisou me libertar daquela doutrina falsa. Por quê? Porque eu orei em línguas os mistérios, e Deus usou os mistérios que eu orei em línguas para me libertar. Então, às vezes, tem doutrinas na sua mente que não são de Deus, são doutrinas dos homens. Mas como que você sai dessa doutrina se você acha que é Deus? Me fala. Como você sai de algo que você acha que é Deus? Você não consegue sair. Mas você não sabe que aquilo está afetando a sua vida. Está te deixando mais triste, está te deixando mais carnal, está te deixando mais pecaminoso. Por causa de uma doutrina errada. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você tiver uma doutrina errada na sua vida, aquilo contamina tudo na sua vida. Em Colossenses, Paulo fala assim, olha, ninguém vos julgue quanto ao comer, beber, dias de festa, luas novas ou sábados, porque isso é sombra do que haveria de vir, mas o corpo é de Cristo. E ele fala assim, ninguém vos julgue com doutrinas de homens, falando assim, não toque, não beba, não faça isso. Esses são preceitos de homens, com falsa humildade. Deixa eu abrir esse texto com vocês. Colossenses. Esse texto é muito forte, irmãos. Esse texto é muito forte. Se você entender esse texto, você vai ser liberto de toda doutrina falsa. Colossenses capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz assim, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que ainda se sujeitam às regras? Como se ainda vivesse no mundo. Não toque, não coma, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem pelo uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que pessoas inventam, falsa humildade, tratamento rígido com o corpo. Mas elas não têm valor na luta contra as inclinações da carne. Ou seja, nenhuma doutrina pode parar a sua carne, a não ser a doutrina da palavra de Deus genuína. Se eu falar para você usar certo tipo de roupa, não vai fazer você deixar de ser carnal. Não vai. Desculpa, mas não vai. Se eu falar para você, olha, não use uma camisa regata, isso não vai fazer você deixar de ser carnal, não vai te deixar mais espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade genuína, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. O Espírito Santo, ele opera a santidade em mim e eu consigo ser mais santo. O Espírito Santo, ele opera a santidade em mim e eu consigo mudar o meu comportamento. Mas tudo isso vem através da operação do Espírito Santo. Não vem através da minha carne. É por isso que se você for perceber onde há mais carnalidade,
é onde há mais doutrinas falsas. É onde há mais rigidez com o corpo. É onde as pessoas pecam mais. Porque a religiosidade aperta tanto as pessoas que elas não conseguem se divertir de outras formas. Elas não conseguem ter uma vida livre. Então elas buscam refúgio na carnalidade. Mas você não é alguém que vai estar debaixo de uma falsa doutrina. Você é alguém que vai estar no Espírito, vivendo no Espírito e andando no Espírito. Amém? Então 2026 vai ser o ano que você vai buscar Deus da forma que Deus deixou na sua palavra para que você buscasse. 2026 vai ser um ano que você vai se relacionar com Deus espiritualmente. 2026 vai ser um ano que você vai buscar menos doutrinas de homens e vai buscar mais a verdadeira doutrina da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Muito obrigado quem está aí. Sadraque, muito obrigado, homem de Deus. Deus te abençoe. Tamo junto. Feliz 2026 aí. Valeu.